Maurício, cara, eu fiquei muito, assim, é, um certo interesse, uma certa Uhum. dúvida, porque eu acho que é difícil encontrar hoje um profissional, principalmente no Brasil, que tem essas três formações, Eu não né? conheço, acho Eu, que eu só eu, eu conheço o fiquei, assim, Maurício. impressionado. E aí, eu queria saber o seguinte, médico, profissional de educação física, fisioterapeuta, como é que você vê essas três atuações hoje dentro, né, do profissional Maurício, se diferenciando no mercado? Porque a gente tem aqui muitos alunos de graduação de educação física, de Sim. fisioterapeuta, de medicina. O que você pode falar para esses profissionais dentro dessas três áreas que te diferenciam? É. Na verdade, assim, é, vou te dar um exemplo. Assim, quando o paciente chega no meu consultório, eu sou médico ortopedista. Eu atuo ali como médico ortopedista a fins do diagnóstico para ele. Mas como é que... assim, eu falo que hoje eu sou especialista em reabilitação. Por causa vem da fisioterapia, da educação física, eu faço reabilitação funcional. E aí, o que me agrega ter três profissões? Eu não ganho mais por isso. Entendeu? Você, eu vou cobrar mais porque eu tenho três profissões. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver parte financeira, se alguém está pensando que seja isso. O cara tem três profissões, ele cobra mais, não. Na verdade, o meu diagnóstico, ele começa a ser um pouco mais direcionado da seguinte forma. Maurício, eu tenho uma lesão, vou falar do ombro, eu tenho uma lesão aqui no ombro e isso acontece muito, né? Eu fui no colega, o colega quer me operar. Aí eu falei, tudo bem. Eu falo, ó, uma lesão borderline, pode ser cirúrgico ou não, mas eu já tive um caso desse quando eu era fisioterapeuta, que o paciente conseguiu ficar 100%, sem prejudicar, sem perder o time na cirurgia. Então a gente tem uma coisa chamada time, que às vezes você não pode perder aquele time para ter um sucesso cirúrgico. Isso é importante. Depois a gente até conversa sobre isso. Mas, assim, dentro desse time, não prejudicando o paciente, eu já peguei um caso desse na fisioterapia e o paciente ficou 100%. Entendeu? Então você tem grande chance de ficar 100%. E aí, muitas vezes, o paciente, ou na educação física, você não precisa fazer fisioterapia. Você vai para academia, você vai fazer um fortalecimento, contrata um personal. Isso é importante, tá? Isso é importante. Quem tiver condição, pode contratar, tá? Que é a melhor coisa que tem. Você tem um fisioterapeuta seu, você tem um professor de educação física te orientando. Isso é, assim, sem sombra de dúvida, é a melhor coisa que tem. Mas, enfim. E aí, de certa forma, quando você tem essa lesão, você faz o fortalecimento específico, a dor melhora. Entendeu? Então, essa bagagem que para mim é fundamental. Então, diferente de eu pegar assim, uma lesão, o paciente fala, vai fisioterapia. Vai lá. Aí o cara volta, pô, fiz 20 sessões e não melhorei. Falei, mas o que você fez? Aí começa aquela questão, não, fiz um choquinho e fiz ultrassom. Falei, beleza, mas que fase você tá? Não sinto mais muita dor, só tenho um bloqueio. Não vai melhorar nunca. Não vai melhorar nunca. Entende? O que a fisioterapia me deu? Às vezes assim, Maurício, eu tô com muita dor, tô de chipó, não tô conseguindo mexer. Tá bom, entra com a parte só analgésica. Não, tô fazendo fortalecimento. Calma. Tem time. Tem time. O que você tá fazendo na academia? Eu entrei ontem na academia, que eu botei peso. Calma, tem time. Você sabe o que isso acontece? Calma. As pessoas têm pressa. Entendeu? Quem tem dor tem pressa. Mas calma, porque essa sua pressa pode te dar mais dor. Pode te prejudicar. Então, tem você totalmente embasado, você tem o treinamento, entendeu? Você tem toda a base do treinamento. Então, isso me deu esse suporte de eu chegar para o meu paciente e falar, ó, vamos fazer uma fisioterapia melhor, dá uma investida, contrata um personal, eu converso com ele, só faço muito. Quem é teu personal? Carlos Herdia. Carlos, pô, tá com o aluno tal, meu paciente. Pô, eu faço muito, ninguém deixa eu mentir. Você liga pro Eu profissional. ligo vários. Ó, porque assim, o que eu já falei isso com o Aham. Sandro, né? Na área da educação física, principalmente, eu também dou aula na fisioterapia. Sim. Cara, o profissional não tem hábito de ligar pro médico. E aí eu aprendi muito isso com o Sandro, de pegar o telefone, oi doutor, aqui é o doutor Sandro e tal. Eu falei, cara, os caras conversam. E os outros profissionais não fazem isso, não criam Nós esse falamos hábito. muito. Então, escutar você falando isso, sensacional. Cara, na verdade, assim, eu hoje, assim, eu falo, às vezes as pessoas me criticam, eu não tô muito preocupado com isso, mas às vezes as pessoas falam assim, pô, Maurício, tem coisas que você não deve falar. Eu falo, porque eu acho que as pessoas têm que entender isso, é muito ego, entendeu? As pessoas têm ego, as pessoas gostam, assim, nossa, eu sou Maurício Menezes, nossa, cara, o paciente é comum a todos, entende? Então, assim, se você tiver muito ego, se você for aquele cara que não for um cara muito centrado, se preocupar com isso,
você não vai ter muito paciente, entendeu? Os pacientes, alguns pacientes, eles não só demandam de um diagnóstico. Hoje, eles demandam até de carinho, de atenção, entendeu? Chegar um paciente e você pegar pô, chegar e falar assim, pô, senta aqui. Isso no meu consultório acontece muito, os pacientes ficam rindo, porque assim, eu já... Carlos Herdia, tu levanta, às vezes paciente de 80 anos, eu vou lá, abraço, vem aqui, querido, dou um beijo, vamos lá comigo, levo pra dentro do consultório, as pessoas olham e falam assim, cara, esse médico é louco, bro. Nunca vi um médico fazer isso, não tô fazendo nada demais, cara. O que eu tô fazendo? Tô apenas ajudando o meu paciente a chegar na minha cadeira, que às vezes tem dificuldade. Nossa, eu sou super-herói por isso? Não, isso é uma característica minha. Muito bom. Entendeu? Cara, eu tô muito feliz de estar aqui com dois médicos, porque assim, a gente quer de um ambiente normal, né? Porque o médico, ele tem uma rotina muito diferente da sociedade. Uhum. Já começa pela formação, não é isso? A formação do médico hoje de vocês é bem diferente. E vocês foram para um caminho comum, né? Sim. Em cima disso que o Maurício falou, o Maurício é um médico que realmente os pacientes adoram ele, né? E ele explicou muito nitidamente aqui qual é o segredo disso. Não tem segredo. Ou seja, ele faz o que está escrito e o que está lá, que a gente aprende na faculdade de medicina, que num primeiro momento, quando você começa a ler aquilo, você acha chato, mas hoje em dia a gente vê a importância disso para a atuação médica, que é justamente os primeiros capítulos, né, Maurício? Quando a gente começa a estudar lá, que a gente começa a sair do ciclo básico da medicina, você começa a estudar o quê? Propedêutica, o Harrison, o Porto e tal. Tudo isso, né? E aqueles livros lá, os primeiros capítulos que tem nesses livros consagrados de medicina, de clínica médica, de propedêutica, é justamente isso que o Maurício acabou de falar. Ou seja, é o acolhimento, você receber o seu paciente, a ectoscopia, que é você olhar para o seu paciente, e uma boa anamnese, né, Maurício? Sim. E aí, quantos médicos você conhece que fazem esses 3 pilares básicos hoje em dia na medicina? É muito difícil, Herdia. E ele está aqui para compartilhar comigo que 60% dos problemas ali do teu paciente, você resolve nesses 3 pilares. Até porque hoje em dia, eu acho que a grande virada da medicina vai ser a saúde mental. Então, o Maurício faz isso com muita maestria. Ele recebe, acolhe o paciente dele, observa, né? Ele falou, às vezes uma vovozinha, que você escuta várias vezes, tem paciente que fala, pô, o médico nem me olhou. A ectoscopia e uma boa anamnese, né, Maurício? Assim, é exatamente isso. Na verdade, a minha avaliação, assim, as pessoas que trabalham comigo falam assim, Maurício, você não tem um padrão de atendimento, né? Eu falei, não. Tem paciente que eu demoro 30 segundos atendendo. Tem paciente que eu demoro 20 minutos. Tem paciente que eu demoro 40 minutos. Entendeu? Eu sou um cara que eu atendo rápido. Eu fui treinado a atender rápido. Só que quando o paciente está entrando na minha sala, eu já sei teoricamente o que ele está apresentando. Às vezes o paciente entra de tipóide, eu sei que o problema dele é no braço esquerdo. Às vezes ele está mancando, eu já sei que... Então a avaliação já começa no entrar do consultório. E eu, assim, na questão da avaliação, a gente às vezes é direto. Entendeu? Eu trabalho com plano de saúde. Entendeu? Eu trabalho com volume. Mas é nesse volume que eu falo assim, eu atendo volume, eu atendo plano de saúde porque eu quero. Ninguém me obriga. Entendeu? Então, não é porque eu atendo plano de saúde que eu tenho que atender meu paciente mal. Eu tenho que atender meu paciente bem. Atender bem não significa ficar 40 minutos. Porque eu vou te falar, na ortopedia, tu tá 40 a 1 hora com o paciente, você tá enrolando. Não tem como. O que tu vai avaliar? Um ombro? 1 hora. Na verdade, tu está dando carinho e atenção ao paciente. Você entende? Então, o paciente, quando entra no meu consultório, eu tenho que entender... O que é? Eu olho minha agenda. Está lotada. Esse dia, eu não posso ser tão atencioso em termos de carinho. Tipo, toma um café aqui comigo. Pega uma água. Eu tenho que ser médico funcional. Eu tenho que resolver o problema dele. Às vezes, eu resolvo rápido. Às vezes, eu demoro mais para resolver. Às vezes, eu não resolvo na primeira consulta. Às vezes, isso... É um feeling que eu aprendi no hospital público, no hospital particular, em consultório. A minha vida, eu sempre quis consultório. Tá? Mas você sempre vai entrar
vai começar em hospitais, vai começar a pegar aprendizado e tudo. Só que desde que eu me formei, eu faço consultório. Tinha mês que eu atendia um paciente no consultório. Você está dizendo o seguinte, no consultório particular, o atendimento do médico no consultório particular é igual no setor público? No setor público? É. Não tem como. Quais são as diferenças, Maurício? A estrutura, até o mesmo paciente, a característica do paciente. Por que eu falo isso? Vamos lá. Coordenei um hospital durante muito tempo. Um hospital muito grande na Zona Oeste. Tá, o Albert Schott. Coordenei a parte do emergência ortopédica. Eu trabalhei lá durante 12 anos, coordenei lá 4, 5 anos. Eu era da emergência e o Ramon Gilberto ficava na parte do andar e centro cirúrgico. Isso foi meu chefe, cara. Olha só que honra. Me dava trabalho, cara. Me dava trabalho, cara. Ou seja, foi a salvação que eu resolvia tudo pra ele, cara. Amigo, vou resolver e tal. Nunca me deu um aumento, cara. Olha só. E é meu amigo, hein? E aí, de certa forma, o que me trouxe de experiência? Eu fui convidado pelo João, que foi um ex-diretor lá, a fazer parte da coordenação ortopédica pela minha característica de atendimento. Nenhum paciente... Eu enxugava gelo, mas eu queria acabar com o gelo. Eu não conseguia porque eu estava enxugando gelo. O Hospital SUS hoje, do jeito que ele funciona, a gente fala que você enxugar gelo. Ele não tem estrutura para atender. Vou te dar um exemplo. Por que as pessoas, quando vão num hospital de emergência, o médico, quando vai atender, fala que aquilo não é ali, você tem que ir numa clínica da família? Porque, vou te dar um exemplo. No meu consultório particular, 80% dos meus pacientes, eles, de repente, nem fazem raio-x. Entendeu? Porque não é uma fratura. Não é uma lesão óssea, às vezes, uma lesão tendínea. Eu não vou ver, às vezes, no raio-x. O raio-x é essencial, um dos melhores exames que tem. Mas quando o pessoal vai no teu consultório, às vezes ele já até fez o raio-x. Teoricamente, se eu for pedir algum exame de imagem, eu vou pedir um ou outro tipo de exame de imagem. Beleza, aí chega o Carlos Erdio, chega o Sandro lá para ser consultado por mim, com uma suspeita de uma lesão meniscal. O que eu vou fazer com esse cara no hospital público? Fala para mim, além de passar uma medicação tirador. Me fala um hospital que tem ressonância da rede pública hoje que você consegue fazer rápido e com louvor. Não tem. Não tem. Entendeu? Uma ressonância, é impossível fazer. Exato. Aí como é que tu vai diagnosticar bem... O cirurgião de joelho tá na minha frente aqui. Como é que você vai diagnosticar bem uma lesão de menisco se você não tem uma ressonância? Ultrassom? Pô, especialista em ultrassom eu também sou, também faço. Ultrassom, filho, tu pode ver que tem uma lesão lá, mas sem ressonância tu não bate martelo pra nada. Entendeu? E aí tu vai fazer o quê? É muito bom o ultrassom, não tô falando mal não, entendeu? Eu tô falando em casos, tipo assim, que eu preciso identificar se é cirúrgico ou não é. A gente vai pra ressonância. Pô, os pacientes, ó, você tem que fazer uma ressonância. Ou ele vai no privado, que não é barato um exame, ou ele vai no CISREG, né? O famoso CISREG, que demora hora. É ultrassom, não vou nem muito longe na ressonância, vou no ultrassom. Pede um ultrassom. Sim, são poucos hospitais que fazem hoje. Clínica da família não tem especialista, entendeu? É difícil. E aí é isso que te dá de experiência. Eu tentava resolver tudo dos pacientes. Só que chega um momento que, cara, é assim... Eu tinha que dar prioridade aos pacientes que estavam internados, pacientes que estavam com o fêmur quebrado, idosos, pacientes que precisavam operar com urgência. E isso que satura o sistema de saúde. Porque a gente não tem um sistema hoje, de certa forma, saudável, a ponto de eu pegar um paciente que não precisa da emergência e encaminhar ele. Por isso que esse paciente vai para a emergência. Porque ele não sabe para onde vai. Entendeu? Essa é a maior diferença que eu vejo do meu consultório particular para o meu consultório do SUS. Do SUS que eu digo público mesmo, entendeu? Porque, teoricamente, a estrutura ela é completamente diferente. Entendeu? O paciente que geralmente vai no meu particular, ele tem uma saúde financeira, ele tem um plano de saúde, que eu posso passar o exame que eu quiser, que ele vai daqui a uma semana vai me trazer. Eu tenho que tomar cuidado com esse paciente do SUS, até no remédio que eu vou passar. Porque tem paciente no SUS que tem uma condição boa, que consegue comprar um remédio. Agora tem paciente que nem ganha, é desempregado. E aí tem que tomar cuidado com o remédio que eu vou passar. Vou passar um remédio que custa R$100 para ele? O cara não vai comprar, entendeu? E aí como é que eu resolvo o problema dele? Dou um papelzinho lá do CISREG e manda ele entrar numa consulta ortopédica ambulatorial no CISREG, esse cara vai ter essa consulta daqui a 6 meses, cara. Você entende? Então essa é a maior nossa diferença de aprendizado, que eu tinha muito problema. E eu fui chamado para coordenar porque foi visto legal, eu fico muito feliz, que a minha guerra, quando eu era plantonista, cara, eu saía exausto, eu dava um plantão de 12 horas, eu falava assim, por que você não dá de 24 horas? Eu falei, eu não vou aguentar. No meu ritmo de trabalho, eu chegava às 7 horas da manhã, já passava a visita, atendendo o paciente, atendia outro paciente e não ficava esperando. Só que isso de uma forma boa. Só que tem muito paciente que vai ali, que às vezes não precisa daquilo ali. E aí, de certa forma, começam os problemas.
Porque o paciente que tem uma dor lombar há 5 meses, ele não precisa estar no hospital de emergência. Me desculpa, ele não precisa. Entende? Não é o setor que ele precisa estar. Ao mesmo tempo que chega um paciente com uma dor lombar ali, de 5 meses, do meu lado chegou um baleado. Interessante, o Maurício, que você Entendeu? falou. Então, independente, assim, pelo que o Maurício falou, independente de SUS ou privado, o bom atendimento ele pode ser feito. O acolhimento dá Sim. para você fazer numa consulta de 1 minuto, 1 minuto e meio, e numa consulta de 1 hora. Uhum. Ou seja, ele deixou isso bem claro. Eu acho que muito desse viés que o Maurício tem, até aproveitando aqui para o pessoal da fisioterapia, ele herdou da fisioterapia. Sim. A fisioterapia faz isso com muita maestria, acolhimento do paciente. E às vezes isso não precisa de muito tempo. Só o fato de você chegar e acolher o seu paciente, ô, dona fulana, fazer um carinho, senta aqui, deixa eu te ajudar. 30 segundos você já acolheu aquele paciente, ele já se sentiu mais tranquilo com a presença do médico.